Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, público que nos assiste, pelos diversos meios de comunicação, pelas diversas mídias. Bom, não poderia deixar de abordar a reunião de ontem, que foi proposta por mim e pelo deputado Pedro Kemp. Nós tivemos, creio eu, um debate proveitoso, produtivo. Obtivemos informações importantes que estão norteando, inclusive, requerimentos de diversos parlamentares. Tivemos a reunião com o presidente da Energisa, Marcelo Vinhais, com toda a sua diretoria, com a presença do superintendente estadual do PROCON, Marcelo Salomão, e vários parlamentares estiveram aqui também para debater esse assunto que continua em alta, literalmente alta, nos preços das contas de energia. Isso aconteceu no final do ano passado e continua ocorrendo agora no início do ano. E, fruto dessa reunião, várias questões foram respondidas, mas muitas outras continuaram no ar. O deputado Herculano Borges falou aqui de um requerimento que apresentamos conjuntamente, ele, eu, o deputado Pedro Kemp, a respeito de se mandar oficialmente aqui para a Assembleia as contas, né, o balanço financeiro da Energisa nesse período. Uma coisa que me chamou a atenção foi a compra do excedente de energia. Quer dizer, a empresa se programa, faz um planejamento com uma perspectiva de haver um determinado consumo, isso acaba extrapolando, fugindo ao que se pensava anteriormente, e aí a empresa Energisa, obrigatoriamente, tem que comprar uma energia e acaba isso sendo mais caro, segundo a direção da empresa. E as questões que permeiam toda essa discussão são sempre voltadas para o consumidor, que é o que nos interessa. Se nesse momento o consumidor tem que pagar pelo fato da empresa ter que comprar mais caro, e quando a empresa compra mais barato, isso é repassado também ao consumidor. Eu fiz, inclusive, uma comparação ontem na reunião, porque sempre que há aumento no preço do barril de petróleo, os preços dos combustíveis sobem e lá na bomba de gasolina a pessoa é obrigada a pagar mais caro. Mas, ao contrário, quando o preço do barril cai no mercado internacional, nós não temos esse mesmo procedimento, não diminui a conta para o consumidor. Da mesma forma, nós suscitamos essa dúvida, quando ocorre essa oscilação para cima, o consumidor paga o pato. Agora, quando isso ocorre o inverso, uma energia comprada mais barata pela concessionária, isso não é repassado ao consumidor. A Energisa tem batido na mesma tecla, e ontem na nossa reunião não foi diferente aqui neste plenário, de que as temperaturas altas nesse período fizeram com que o consumo aumentasse. E eletrodomésticos como geladeira, ar-condicionado, têm que aumentar a sua geração de energia à medida em que tem que se manter na temperatura adequada. E cada vez que sobe a temperatura, o gerador trabalha mais. Nós não aceitamos essa justificativa tão simplista assim. Afinal de contas, as reclamações são generalizadas, ocorrem no estado todo, não é aqui ou acolá. Apesar do PROCON ter registrado apenas mais de 3.000 reclamações, eu digo somente mais de 3.000, porque, evidentemente, que as pessoas não têm tempo de procurar o órgão de defesa do consumidor, apesar de toda a disposição do PROCON, está aqui o superintendente Marcelo Salomão, mas as pessoas não têm tempo ou as pessoas não querem se expor, e nós, deputados estaduais, é que temos essa missão de representar esses anseios da população. Temos que fazer essas reuniões, temos que promover debates, enfim, para chegarmos
a algo que satisfaça o consumidor e que o consumidor não se sinta penalizado. A despeito das declarações do presidente da Energisa de que várias regiões do Brasil ocorreram isto, me veio uma dúvida que, inclusive, eu expus a ele ontem. A própria Energisa distribuiu um caderno para todos os parlamentares com recortes de notícias da imprensa de algumas partes do país, onde aconteceram também reclamações em relação às altas contas de energia. Mas, ao contrário do que foi dito pela Energisa, os apontamentos ali colocados se referem a apenas 2 cidades do estado do Rio de Janeiro, Itaperuna e Resende, e 2 cidades de Santa Catarina, Gaspar e uma outra cidade que não me recordo o nome. E mais nada, porque realmente eu não vi na grande mídia e por aí afora reclamações tantas, não é? Com volume tão alto como ocorreu aqui no Mato Grosso do Sul. Então, não é verdade que isso aconteceu em outros lugares do país, em profusão, como foi aqui. A própria cidade do Rio de Janeiro sofreu e sofre temperaturas altas, e lá não existiu nenhum movimento, nenhuma reclamação em relação às altas contas de energia. Então, veja que isso é muito aqui do Mato Grosso do Sul. Não existe no país um estado que teve aumentos tão altos como o Mato Grosso do Sul. Isso constatado pela própria Energisa, que garimpou notícias e tal, conseguiu uns pequenos recortes de jornais para mostrar apenas esses locais que eu mencionei. Então, veja que aí cai por terra essa justificativa de que nas regiões que ocorreram temperaturas mais altas, a alta de energia foi muito grande, o reajuste, e houveram reclamações, né? É um caso muito aqui do Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência me concede uma parte? Pois não, deputado Pedro Kemp. Parabenizo Vossa Excelência pela condução dos trabalhos na reunião de ontem e gostaria de ressaltar aquela questão que nós debatemos aqui da tributação em cima do valor cobrado na tarifa de energia elétrica. Além do que Vossa Excelência já disse, de que a explicação bastante simplista, né, de que esse aumento das contas se deu em função da alta temperatura, né, calor excessivo, mas também chamou a atenção essa questão dos tributos. A pessoa que consome até 50 quilowatts, ela não paga ICMS, né? Mas se consome a partir de 51, ela já vai pagar 17%, né, de ICMS. Isso já impacta bastante no valor da tarifa, porque a pessoa, num mês, ela pode ter consumido abaixo de 50 ou durante o ano todo, né? Em função de ter apenas uma geladeira em casa, um bico de luz, porque nós temos muitas famílias pobres. A prova disso é que o deputado Barbosinha estava fazendo o levantamento do número de famílias que teriam direito à tarifa social. Nós vimos que é um número bastante elevado, né? Mas então, num determinado mês, a pessoa gasta 1 kW a mais, ela já vai pagar 17% de ICMS. Então, deputado, é uma situação que eu acho que nós deveríamos até estudar aqui uma proposta para encaminhar para o Executivo, já que isso tem que ser regulamentado por lei e é iniciativa do Poder Executivo, né, que nós propuséssemos um escalonamento, né, dessa cobrança do ICMS, para que a família pobre ela não tenha esse sobressalto de um mês para o outro por ter gasto 1 kW a mais, pagar já 17%, né, de ICMS. Talvez a gente possa pensar numa indicação ao Executivo para propor uma escala maior, né, dessas alíquotas de ICMS para principalmente as famílias de baixa renda. Parabéns a Vossa Excelência por trazer os resultados da nossa reunião aqui. Muito obrigado, deputado Pedro Kemp. Incorporo
as palavras de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Nós havíamos conversado ontem na reunião, eu e Vossa Excelência conversamos sobre isso. Agora, há pouco, estava comentando com o deputado Lídio Lopes também, dessa questão da tributação. Vossa Excelência tem razão. É a mesma questão do imposto de renda. O imposto de renda também ele sai de uma isenção até uma faixa e bruscamente, abruptamente, sobe muito. Então, teria que fazer um ajuste nisso. Eu me proponho aqui, sendo deputado do PSDB, deputado que apoia o governador Reinaldo Azambuja, mas acredito que não há nenhum problema nisso, nenhum impedimento. Acredito que o governador vai ser sensível. Eu não sou economista, mas eu entendo que não vai haver queda de receita numa situação como essa. Penso eu que, se você está sem o pagamento do ICMS até os 50 quilowatts, e aos 51 você tem 17%, é um aumento muito alto. Por que não aos 50, dos 50 aos 60, 6%, dos 60 aos 70, 8%, dos 70 aos 90, enfim, gradativamente, paulatinamente, vai se colocando as faixas de aumento do ICMS. Mas não dessa forma, porque a diferença é brutal, como disse aqui o deputado Pedro Kempis. Se você passa de 50 para 51, é 17%, isso significa muito, é muito na conta do trabalhador, é demais. Inclusive, o presidente da Energisa falou aqui em relação ao medidor, né, que o consumidor tem que pagar apenas R$ 9,00. Fala apenas R$ 9,00, mas se você pensar num trabalhador que ganha um salário mínimo, tudo que se coloca a mais é muito. Eu vi contas aí, por exemplo, que saltaram de R$ 300 para R$ 800. Uma pessoa que ganha R$ 1.000 e poucos e está pagando R$ 300, ela não pode, de um mês para o outro, pagar R$ 800. Não há nenhuma possibilidade para isso. Então, nós temos que pensar nisso e temos que fazer um grupo de trabalho aqui na Assembleia Legislativa, com todos os parlamentares. A maioria aqui é da base do governo. Eu acho que é mais um motivo ainda para a gente poder ter uma conversa com o governo, com o secretário de Fazenda, para ver dessa possibilidade, dessa modificação da faixa de tributação, porque isso cai nas costas do consumidor. Mas, ainda falando na reunião de ontem, em que promovemos com a presença do presidente da Energisa, ele trouxe dados técnicos importantes, mas nós temos que ressaltar aqui que a Energisa tem um excelente negócio em mãos, que é o monopólio. Nós não podemos, não temos outra possibilidade de optar por uma outra concessionária, a não ser pela própria Energisa. Imagina um negócio como esse, que só tem você, não é? Um negócio extremamente rentável. E apesar dele ter dito que o percentual do bolo é um dos menores entre todos que ganham nisso, o governo federal, e etc., as distribuidoras de energia, as concessionárias recebem um bom quinhão. Então, é uma grande empresa, é uma empresa, inclusive, que está em crescimento e que vende para nós a energia, que é um bem público, que é um bem essencial, inclusive, não é supérfluo, não é luxo, as pessoas dependem da energia elétrica, todos nós dependemos, precisamos dela e, portanto, nós temos que continuar nessa luta. Essa reunião foi apenas o primeiro passo, né, um princípio, mas nós temos uma audiência pública vindo por aí. Pois não, deputado Gerson Claro. Quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos ontem e pela discussão deste tema que, de fato, a população tem cobrado. A manifestação da classe política de maneira geral, os vereadores, em todos os municípios a gente tem acompanhado, é um assunto palpitante. Discutir a composição tarifária e até a questão de alíquota, eu penso que é um caminho, né? Como disse o deputado Pedro Kempis,
que me antecedeu, a escalonamento de alíquotas. Nós fomos, inclusive eu fui questionado ontem, algumas pessoas, por que nós pagamos o ICMS? E aí eu cheguei a explicar para a pessoa, é uma questão de princípio tributário. O cidadão não paga o ICMS, quem tem responsabilidade de pagar o ICMS é a empresa que comercializa o produto. Na verdade, o cidadão suporta o ônus do ICMS, assim como qualquer produto que a gente compra. Qualquer produto. Vamos lá, a gente toma uma cerveja, você paga o ICMS. Então, você suporta o ônus, mas quem paga, quem tem a obrigação tributária, é a empresa que faz a comercialização. Então, uma coisa é a composição tarifária, são as alíquotas. Mas me parece muito mais questionável, até como o senhor disse, a explicação simplista ontem, e como a explicação foi simplista, eu ouso também usar esse momento para, de uma forma simplista, duvidar e questionar a questão desse sistema de medição. Né? Quando fala, aumentou, o calor está maior. Eu tenho, na região de Sidrolândia, muitos fazendeiros, sitiantes, têm aviário. Aí, num aviário que era 300, 500 reais, foi para R$2.000 a energia. Não é porque aumentou o calor. Na verdade, no aviário, quanto mais calor, menos energia ele usa. Porque para abrigar o pintinho lá, ele precisa de calor, ele usa energia para calor. Então, eu penso que é um assunto palpitante, mas nós temos que fixar aonde que nós vamos discutir. Eu acho que, de repente, através do Inmetro, um questionamento dessa medição, porque a parte legal, a composição tarifária, é uma explicação técnica que cabe a nós a questão da lei, mas a questão da medição ficou muita dúvida pelos questionamentos que surgiram no Estado, deputado. Muito obrigado, deputado Gerson. Claro, Vossa Excelência tem razão, incorporo as palavras de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. É importante também ressaltar que nós vamos continuar sendo cobrados por resultados. Não adianta também a gente ficar aqui enxugando gelo, porque é evidente que é a nossa missão aqui parlamentar, como o próprio nome diz, discutir, falar, debater, mas é importante também trazermos resultados práticos de tudo isso. Então, nós não podemos parar por aqui, não podemos deixar morrer este assunto, porque, senão, o que ocorre? Quando você não reclama, não fala, é porque você está concordando, é porque você está satisfeito com a situação. Então, nós não podemos deixar com que as pessoas fiquem como uma voz no deserto. Tem que ter um eco, isso tem que reverberar, tem que repercutir. Então, nós não podemos deixar esse assunto morrer e temos que esgotar todas as nossas ferramentas legislativas para que possamos chegar a algo que não dê a sensação do consumidor ser lesado. É bom lembrar aqui que esta casa já teve CPI, inclusive Comissão Parlamentar de Inquérito, e que deu resultado. O nosso presidente, o presidente da casa, Paulo Corrêa, já foi presidente da CPI. A empresa, à época, que era concessionária de energia, teve que fazer a devolução aí de quase 200 milhões de reais aos consumidores. Então, isso demonstra que nós temos condições para isso. Temos que nos unir, independente de partido político, independente de grupo político, porque esta é uma reclamação que chega a todos nós diariamente. E no Facebook ontem da Assembleia, quando acontecia a nossa reunião, muitas pessoas disseram, mas vocês ficam só falando, vocês deputados falam e nada resolvem. Então, vai ser sempre assim, as pessoas vão nos cobrar e nós temos que dar resposta. Não podemos temer este assunto. Não importa se governo, se oposição, como foi colocado aqui, a questão do que é cobrado por parte da concessionária, ela traz dados técnicos importantes, mas que são dados fechados, não é? Facilmente justificáveis pela empresa, não é? Mas nós sabemos da fragilidade das agências reguladoras. Queria lembrar aqui aos nobres colegas parlamentares
que eu pude participar da votação em Brasília, como deputado federal, das agências reguladoras. Nós tínhamos grande esperança na autonomia e na estrutura das agências reguladoras, mas elas não têm nenhuma coisa nem outra. Elas nem são aparelhadas para fazer esse tipo de fiscalização, nem têm tanta autonomia assim, infelizmente. Então, a sociedade, de uma forma geral, tem que acionar todas as instituições, inclusive a gente aqui. Pois não, deputado. Muito me preocupa a questão da complexidade para entender a forma de cobrança das contas. Nós vimos aqui, muito bem colocado pelo deputado Evander, que existe uma forma de cálculo abusivo, uma bitributação em cima das cobranças na hora de atribuir o ICMS. E essa pauta ela tem que ser discutida por essa casa. Não só entender a cobrança, a maneira como vem sendo provocada a incidência desses tributos, é que a maior justificativa sobre o aumento da conta de energia é num fator natural. O consumidor não pode ser responsabilizado por um fator natural. Jogar a culpa na temperatura é muito fácil. Existe uma tarifa social que as pessoas não têm acesso, nós não conseguimos obrigar, vincular a identificação dessas pessoas. Muito bem colocado pelo deputado Barbosinha. Agora, nós poderíamos estudar, sugerir, questionar e brigar pela implantação de uma tarifa de verão. Porque o contribuinte, o consumidor, não pode ser responsabilizado por um caso fortuito de força maior, que é a força natural. A maior surpresa ocorre porque ele não tem o conhecimento que a Energisa, que as outras companhias dos outros estados de energia elétrica detêm, que o aparelho dele, a maioria dos eletrodomésticos dele, possui uma variação no consumo em razão do calor. Quer dizer, não importa que ele não comprou, não está utilizando uma maior quantidade de consumo, ou está de férias, que vem a mesma cobrança ou a maior. O próprio presidente da Energisa disse que ficou de férias 15 dias e a conta dele veio meio valor, o mesmo valor. Quer dizer, dobrou também a conta do presidente da Energisa. Isso foi dito aqui nessa reunião. Então, essa casa precisa, sim, muito bem colocado por Vossa Excelência, se posicionar. Eu também acompanhei os comentários nas redes sociais e, graças a Deus, nós podemos hoje ter essa ferramenta importante de auxílio. A tarifa social... A tarifa social que foi levantada aqui nessa casa é muito importante que seja divulgada. Apesar do presidente da Energisa dizer que o melhor dos mundos seria que todas as pessoas aderissem a isso, porque há uma desinformação total e o número é elevado, é muito grande, isso poderia ser uma coisa obrigatória, né, para que fosse realizada mesmo essa informação, para aquelas pessoas que têm benefício da prestação continuada, que recebem vale-renda, Bolsa Família, pessoas que têm algum tipo de deficiência, que dependem de aparelhos ligados à energia, todos esses podem receber descontos que vão até 65%, que faria toda a diferença na conta de energia. Agora, isso não chega até as pessoas, até os consumidores que estão nesta situação. Afinal de contas, o número é bastante expressivo de famílias que não possuem esse benefício e que a Assembleia Legislativa, nós, deputados estaduais, podemos perfeitamente fazer proposições que visem com que essa obrigatoriedade seja implantada, que a lei obrigue a própria concessionária a notificar essas pessoas para que compareçam em suas unidades e possam receber esses descontos que podem fazer toda a diferença no cômputo geral das despesas da casa de uma família. Permita-me uma parte, por favor. Pois não, deputado. Parabéns pelas palavras, assino embaixo em tudo que foi dito. Quero também ressaltar um ponto, parabenizar as pessoas que parece que estão tomando gosto por serem os fiscais de si mesmas. Então, eu vejo com muito bons olhos essa manifestação popular que a gente recebe diariamente em nossas redes, as reclamações. Isso nada mais é do que a participação das pessoas em fiscalizar tudo aquilo que é de ingerência, né, de cobranças do setor público. Então, denunciando que falta segurança, de que a lombada está mal instalada, de que não há sinalização viária. Então, tudo isso aí
para nós é muito positivo, nós como deputados somos representantes das pessoas, receber esse tipo de reclamação e reforçar o importante papel das pessoas de serem os verdadeiros fiscais de todo o serviço público. Então, hoje em dia, todo mundo tem o seu telefone, consegue tirar uma foto de alguma irregularidade e cobrar do setor público. Estamos aí para somar essas vozes que tanto aí têm nos chegado nos últimos dias. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Bem lembrado por Vossa Excelência. Com os meios que dispomos hoje, com as redes sociais, com o WhatsApp, com o Facebook, nós temos uma interatividade muito grande com as pessoas. Elas não têm condições de nos abordarem pessoalmente muitas vezes, mas elas têm todos os canais disponíveis para que possam nos comunicar do que está acontecendo, do que eles estão sentindo. E o nosso sistema político é representativo. Então, nós somos representantes. Então, cabe a nós trazermos essas demandas aqui e propor soluções. E esta oportunidade que nós tivemos ontem com este debate, sem dúvida, é uma oportunidade rica para que isso aconteça, porque nós nos enchemos de subsídios de uma parte da empresa, trazendo seus dados, seus números, mas de outros consumidores que estão indignados e com razão com o aumento dessas contas de energia aqui no Mato Grosso do Sul. Pois não, deputado. Deputado Marçal Filho, eu penso que a reunião de ontem ela foi importante, porque nós recebemos dados e informações da Energisa. Esses dados eles precisam de ser analisados, avaliados, até para que nós possamos ter, no dia 12 de março, uma audiência pública frutífera, né? Que nós tenhamos indagações, trazer a ANEEL, trazer a Electro, que não participou da reunião, é importantíssimo, porque tem a região de Três Lagoas, 5 municípios atendidos pela Electro, que vivem os mesmos problemas que vivem as outras regiões do Estado. Agora, é evidente que nós temos que analisar. Eu vi a tese do deputado João Henrique, sobre o caso fortuito ou força maior, não é? Que esse calor entraria dentro do caso fortuito, o consumidor não tem almoço grátis. Evidente que alguém tem que pagar essa conta. A tarifa social, por exemplo, é subsidiada pelo governo federal. A Energisa, ontem nós fizemos essa pergunta, ela não tem benefício nenhum em relação à pessoa não ter a tarifa social. E essa tarifa social, quando concedida, há o subsídio do governo federal, portanto, todos nós pagamos, o consumidor paga. Então, por exemplo, se nós colocarmos a questão do calor excessivo dentro da linha do caso fortuito, portanto, nós não teríamos o aumento, não é? Evidente que o governo federal também tem que criar o subsídio, como a presidente Dilma tentou fazer isso, quase quebrou o setor elétrico quando não deixou fazer os aumentos na tarifa e criou um problema, né, nacional sem dimensão. Então, eu acho que a audiência pública, já estou finalizando, a reunião de ontem, ela teve a importância de poder catalogar dados e informações encaminhados pela própria empresa. E aí, deputado Marçal, aqui com o nosso presidente Paulo Correia, nós precisamos de estruturar na Assembleia Legislativa grupo técnico para poder subsidiar os deputados com informações. Tal qual ocorre no Parlamento Federal. Vossa Excelência, que foi deputado federal, sabe que existe uma assessoria técnica praticamente em todas as áreas. Evidente que é muito difícil nós estruturarmos nessa mesma dimensão na Assembleia Legislativa, mas nós precisamos ter um grupo técnico que possa dar informações, fornecer informações que nos auxiliem, inclusive, nos questionamentos. Eu agradeço pela concessão do à parte e parabenizo mais uma vez pela reunião. Muito obrigado, deputado Barbosinha. Incorporo as palavras de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, lembrando que nós vamos fazer aí uma audiência pública por proposição do deputado Barbosinha e deste deputado que está ocupando a tribuna nesse momento para, não digo esgotarmos esse assunto, mas avançarmos. Essa reunião de ontem foi apenas o primeiro passo, né? Nós vamos até o final para termos uma solução que, repito, para que o consumidor não se sinta lesado. Muito obrigado, senhor presidente.